Este é um dos poucos lugares em toda a mídia onde se ensina o verdadeiro Evangelho, que é a graça de Jesus. Se o Senhor te trouxe até aqui, é melhor que você fique. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Viva a graça de Jesus! Graça e paz, meus amados irmãos, povo que é rico da graça do nosso Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Tremendo! É o nosso Deus do impossível, o dono do ouro e da prata. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra enriqueça o teu espírito, a tua alma, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, existem pessoas que tomam a igreja como sendo um grande hospital, onde as pessoas comparecem apenas quando estão diante de alguma grande necessidade, quando não conseguem resolver algum problema por meios próprios ou por outros meios. São pessoas que pensam que só precisam de Deus nos momentos de grande dificuldade, quando se sentem encurraladas e sem saída, e adotam a igreja como a última opção. É claro que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas horas de angústia. Mas Ele não é só isso. Ele é, e tem que ser, muito mais do que isso. A nossa primeira opção. Ele é o nosso guia, o nosso condutor, a nossa força, o nosso escudo e proteção, o médico dos médicos.
No livro de Crônicas, encontramos o registro de que o rei Asa ficou doente, mas ao invés de procurar ao Senhor, procurou os médicos. Na verdade, Deus é tudo nas nossas vidas, porque sem Ele nada podemos fazer. Não podemos minimizar a função de Deus como se Ele fosse apenas um bombeiro eficaz para apagar os incêndios. E quando tudo está bem, quando o vento está soprando a nosso favor, não precisamos do Senhor? É claro que sim. Quando tudo vai bem, precisamos louvar, adorar e agradecer ao Senhor pelas nossas bênçãos. E quando tudo vai mal, além de buscar o socorro de Deus, precisamos também louvar e adorar a Ele. Em suma, precisamos de Deus o tempo todo. E é por essa razão que não podemos deixar a congregação ou comparecer aos cultos como se fôssemos turistas. Ou como se a congregação fosse uma UTI. A vida muda a cada instante. E o que está bem agora pode não estar mais ali adiante. Assim, como não há mal que dure para sempre, a nossa fé e fidelidade ao Senhor são capazes de abreviar qualquer tempo de águas revoltas. A adoração casual ao Senhor não agrada ao nosso Deus, que está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não podemos adorar a Deus hoje e amanhã estarmos adorando ao mundo. A amizade com o mundo significa inimizade para com Deus. Portanto, qualquer pessoa que deseje ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Todos os verdadeiros filhos de Deus têm uma forte e permanente necessidade do Senhor. E eles já se despojaram de todo o orgulho, altivez e dos valores mundanos. E no seu íntimo se tornaram pessoas simples, de coração voltado para o Senhor e para as coisas de Deus. E esse é o perfil das pessoas que formam a congregação dos santos, aqueles que no futuro estarão vivendo com o Senhor. Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Segunda de Crônicas 16, 12. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado.
João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Tiago 4, 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pouquíssimas são as pessoas de posse, pessoas ricas, que firmam compromisso com Deus e comparecem ou se filiam a uma congregação evangélica. Alguns até comparecem, eventualmente, a uma igreja católica, onde o vínculo com Deus verdadeiro praticamente não existe. A grande maioria dos irmãos que encontramos pelos bancos da congregação evangélica são pessoas simples e humildes, ou pessoas emergentes que estão buscando a sua posição social. Mas o que será que afasta as pessoas mais abastadas de Deus? O que é que os impede de assumir compromisso com o Senhor? A resposta a essas perguntas, meus amados, é muito simples. O amor ao dinheiro e ao poder. As pessoas que não têm dinheiro confiam totalmente no Senhor, enquanto os ricos confiam nas suas posses, no seu dinheiro ou no seu poder. Mas não pensem que o problema em si é o dinheiro. Não, meus irmãos. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Como nos ensina o apóstolo Paulo em sua primeira carta a Timóteo. E como nos deixou dito o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, o dinheiro responde por tudo, ou seja, o dinheiro atende a tudo. Ocorre que muitas pessoas que amam a Deus e são por Ele abençoadas, trocam o amor a Ele, ao Deus verdadeiro, pelo amor ao dinheiro. E por isso são amaldiçoadas. Quando o Senhor estabeleceu como primeiro mandamento que o amemos de todo o coração e de toda a nossa alma e pensamento, Ele estava nos dizendo que amemos a Deus acima de tudo, inclusive do dinheiro, que afinal é Ele quem nos dá. Amar a Deus acima de tudo significa viver em total fidelidade, dependência e submissão ao Senhor. Essa é a forma como Ele espera que nós vivamos. 1 de Timóteo 6, 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que
que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Eclesiastes 10, 19. Para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde. Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Glórias ao nosso Deus. Ele é um Deus de amor, tem que ser amado também por nós. O trecho inicial que apresentamos nesta mensagem, do livro de Mateus, capítulo 19, vemos nos versículos 16 a 19, Jesus em um diálogo muito interessante com um jovem que, o tratando como bom mestre, o inquiriu sobre a forma de conseguir a vida eterna. A pergunta formulada pelo jovem a Jesus demonstra claramente que ele acreditava que estava falando com o profeta do Senhor, uma pessoa que poderia informar sobre os caminhos de Deus. Demonstra também que ele tinha conhecimento dos milagres realizados pelo Senhor em seu ministério. Mas a resposta de Jesus ao tratamento recebido daquele jovem, que o chamou de bom mestre, desfez imediatamente qualquer equívoco que pudesse haver na mente do rapaz. Jesus respondeu que bom é um só, que é Deus. E dessa forma, Jesus esclareceu que só existe um Deus, primeiro. Depois, Jesus se posicionou diante dele como sendo o próprio Deus, e não apenas um bom mestre. Jesus não rejeitou o tratamento, mas esclareceu ao rapaz que ele estava diante de Deus. Em seguida, Jesus lhe respondeu a pergunta, indicando que para entrar na vida eterna, ele precisaria cumprir com os mandamentos de Deus. Então, o jovem lhe perguntou quais seriam os mandamentos, revelando não ter um bom conhecimento das Escrituras, muito embora demonstrasse estar interessado em conseguir a vida eterna. Mateus 19, 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Ó mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Porque me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já nos versículos 20 e 21, ainda do nosso trecho inicial, diante da resposta de Jesus acerca dos mandamentos que precisariam ser cumpridos, o jovem afirmou que guardava os mandamentos de Deus, mas, demonstrando ter a consciência de que não estava completo, perguntou a Jesus o que mais deveria fazer. Jesus lhe respondeu
que para ser perfeito, ele teria que vender todas as suas posses e doar o dinheiro para os pobres. E que dessa forma ele teria um tesouro no céu. E que a partir daí deveria então segui-lo, seguir a Jesus. Essa resposta de Jesus demonstra que ele, o Senhor, sabia que aquele jovem amava o dinheiro e as suas posses e que não o seguia. Então, a orientação de Jesus foi para que ele se libertasse daquele vínculo que era o amor ao dinheiro e passasse a amar a Deus. Notem, meus irmãos, que não é possível amar a Deus e amar ao dinheiro. É preciso fazer uma escolha. Mateus 19, 20. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. No versículo 22, confirmamos que aquele jovem que desejava conseguir a vida eterna não aceitou se desfazer das suas posses, porque ele era uma pessoa rica e amava o dinheiro e amava as coisas que possuía. Diante da condição apresentada por Jesus, ele manteve a sua escolha pelo dinheiro, pelo bem material passageiro, desprezando a oportunidade de abençoar outras vidas e conseguir a vida eterna. Com essa atitude, o jovem demonstrou que era, na realidade, um rico material, mas um pobre espiritual. Mateus 19, 22. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Já nos últimos 2 versículos do nosso trecho inicial, que são os versículos 23 e 24, Jesus, falando aos seus discípulos, afirma que é muito difícil uma pessoa rica entrar no reino dos céus. E que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou seja, era praticamente impossível. Já nos versículos 25 e 26, que são a continuação do nosso trecho inicial, respondendo aos seus discípulos, que admirados perguntavam sobre quem então poderia se salvar, Jesus lhes afirmou que para os homens isso era impossível, mas não para Deus, para quem tudo é possível. Mateus 19, 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus 19, 25. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles,
disse-lhes: ao homem isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Louvado seja o nosso Deus do impossível. Que fique claro, então, meus irmãos, a razão da dificuldade de uma pessoa rica entrar no reino dos céus. O amor ao dinheiro. Possuir dinheiro e posses em si não é pecado. Deus deu muitas riquezas a Salomão em compensação pela sua humildade ao pedir ao Senhor apenas sabedoria para governar o povo de Deus. Deus não é contra o dinheiro ou riquezas, afinal, Ele é o dono do ouro e da prata. Mas o problema em si está no amor ao dinheiro, às posses e ao poder. Em sua primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo nos deixa claro que não é uma postura sábia ajuntar tesouros neste mundo, já que um dia todos iremos morrer e não levaremos conosco nenhuma das nossas posses. Na verdade, tudo que tenhamos conquistado, tudo que tenhamos conseguido nesta vida, irá ficar para que os nossos herdeiros briguem entre si. Querer ser rico não é pecado, se temos uma boa motivação. Deus não nos abençoa e nos dá riquezas para que saiamos com o nariz empinado, fazendo crer que somos melhores do que as outras pessoas. Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo nos esclarece que o poder de Deus é ilimitado e que Ele pode nos fazer enriquecer para que realizemos boas obras. Deus nos abençoa para que nós tenhamos ampla suficiência, mas para que nós abençoemos também aos nossos irmãos. Para que nós sejamos generosos, amando aos nossos próximos como a nós mesmos. 1 de Timóteo 6, 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e dessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 2 de Coríntios 9, 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Glórias ao nosso Deus de graça, nosso Deus de justiça. Todos nós estudamos e trabalhamos para ter dinheiro, para conseguir realizar os nossos sonhos, para ter a nossa casa própria, o nosso carro, para podermos viver bem e fazer tudo o que desejamos. Isso é perfeitamente
perfeitamente normal. O problema é que algumas pessoas conseguem tudo isso, mas permanecem incansáveis na busca pelo poder e pelo dinheiro. São pessoas insaciáveis. E isso é amor ao dinheiro. Os parlamentares, por exemplo, têm excelentes salários, o suficiente para ajustar as vidas de cada um deles em apenas um mandato. E você já viu algum deles não buscar sucessivamente reeleição? Não. O mundo está em permanente competição pelo poder e pelo dinheiro. E por eles, pelo poder e dinheiro, as pessoas brigam e até matam. Mas não existe competição pela vida eterna. Os portões do céu estão abertos para todos os que são do Senhor. Mas aí você pode estar se perguntando: o que é que nos convém mais? Ser ricos ou ser pobres? A resposta a essa pergunta, meus irmãos, é: devemos ser segundo a vontade de Deus. A pobreza extrema não testifica do poder de Deus nas nossas vidas, já que é o próprio Deus quem nos abençoa e enriquece. Mas a riqueza sem a generosidade não agrada o coração do Senhor e não nos qualifica bem perante Deus. Ser uma pessoa de posses e não abençoar os irmãos é pecado, porque descumpre o mandamento de amar ao próximo e revela o nosso amor e apego ao dinheiro. Uma pessoa com esse perfil é um rico material, mas é um pobre espiritual. A nós nos convém ser, meus irmãos, segundo a vontade do nosso Deus, quer sejamos pobres ou ricos materiais, sejamos sempre ricos espiritualmente. Ricos ou pobres ricos. Jesus nos ensinou a termos os nossos corações no céu, nos valores espirituais, para juntarmos tesouros no céu e não na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e onde os ladrões minam e roubam. Gênesis 24, 34. Então disse: eu sou o servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Mateus 6, 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Deus nos demonstra no livro de Jó que tanto a riqueza quanto a pobreza são condições temporárias. Como passageira é a nossa vida neste mundo.
Jó era um homem muito rico que se tornou de um dia para outro muito pobre. Ele perdeu dinheiro, filhos, a saúde, praticamente tudo que ele tinha. Ele não sabia que estava sendo testado, mas mesmo durante a sua dura provação, ele se manteve fiel ao Senhor e não negou a Deus. E, no final, Deus o recompensou pela sua fidelidade, dando-lhe de volta tudo o que dantes ele tinha, mas em dobro, tanto em dinheiro, como em filhos e em saúde. Jó 1, 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 42, 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Querem-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Glória ao nosso Deus. A Bíblia não fala muito do profeta Agur, mas contém, no final do livro de Provérbios, alguns ensinamentos deixados a nós por ele. São palavras sábias, típicas de uma pessoa de Deus, submissa ao Senhor, vivendo em espírito e almejando a vida eterna. Agur, em sua humildade, ora ao Senhor para que ele não venha a ser rico e nem pobre, mas que ele tenha sempre o suficiente para o seu sustento. O apóstolo Tiago, em sua epístola, nos afirma que o homem abatido será exaltado e que ele deve se gloriar por isso, e que o rico será abatido, porque ele secará como a erva e murchará em todos os seus caminhos. Observem que o apóstolo se refere, nesse trecho que iremos apresentar na sequência, à riqueza e pobreza espirituais. Provérbios 30, 7. Duas coisas te pedi, não mais negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue, e venha dizer, quem é o Senhor? Ou, que empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Tiago 1, 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos.
Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência de seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. No livro de Provérbios, encontramos uma afirmação de Deus de que as riquezas e as honras estão com Ele, para encher com bens permanentes os tesouros dos que o amam e que andam pelo caminho da justiça. Portanto, se Deus decidir nos abençoar com riquezas e honras, pela nossa fidelidade a Ele, importa que nos mantenhamos fiéis a Ele e aos seus mandamentos. Provérbios 8, 18. Riquezas e honras estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus de justiça. Meus irmãos, as verdadeiras riquezas não são muito dinheiro ou muitos bens neste mundo. A verdadeira riqueza é uma vida cheia do amor e do conhecimento de Deus, porque a nossa salvação eterna é a nossa maior riqueza e deve ser o nosso objetivo de vida, o alvo de toda a nossa atenção nesta vida presente. O mundo não entende dessa forma, porque não tem conhecimento de Deus. Mas as riquezas espirituais são de longe muito mais importantes do que as materiais. As pessoas do mundo buscam apenas riquezas materiais e se enfrentam, passam por cima do direito dos outros para alcançar os seus objetivos, mas desconhecem e ignoram o patrimônio que está reservado no céu para todos os que são fiéis ao Senhor. E por colocarem a sua fé e a sua confiança no dinheiro e no poder, o que mais encontramos nesta vida são ricos pobres. Como aquele jovem que interpelou a Jesus sobre o caminho para a salvação. E essa é a razão de não termos muitos irmãos ricos na casa de Deus. Quando encontramos algum, normalmente são irmãos que sempre foram humildes, mas fiéis a Deus, e foram abençoados pelo Senhor dentro da casa de Deus. Eles conheceram a verdade e permaneceram na verdade, a despeito de o Senhor os haver abençoado. Mas existem também os irmãos que sempre foram do Senhor, mas que recebendo uma bênção, deixam a casa do Pai e partem para o mundo, e se esquecem do Senhor, dos irmãos e até mesmo da própria salvação. Essas pessoas, na verdade, nunca foram de Deus e trocam a sua primogenitura por um prato de lentilha
alguma em ser rico estando distante dos caminhos do Senhor. Um dia a riqueza termina, a vida também, e a pessoa se vê diante da realidade de que buscou durante toda a sua vida o que não era de valor algum. Meus irmãos, quer sejamos ricos ou pobres, conforme a vontade de Deus, sejamos sempre e incondicionalmente pessoas de Deus. Se somos ricos, sejamos ricos, superabundantes na obra de Deus. E se somos pobres, sejamos ricos do conhecimento e da graça do Senhor, realizando, dentro das nossas condições, toda a boa obra, para a honra e glória do nome de Jesus. Creiam, meus amados, que o nosso tesouro já está reservado nos céus. Honras e glórias sejam dadas ao nome de Jesus. E quanto a você, meu amado irmão, que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre fiel ao Senhor e realizando a boa obra de Deus, no nome de Jesus. Que assim seja.